Olá, meninas, tudo bem? Que a paz do Senhor esteja com todas. Hoje nós vamos falar sobre algumas dificuldades que nós teremos ao nos estacionarmos como tecnon, filhinhas de Deus. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos do 1 ao 4, diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? A primeira dificuldade relacionada à imaturidade é a divergência na comunicação e na linguagem. O apóstolo Paulo queria manter uma comunicação aberta e espiritual com aquela igreja. Só que ele não podia falar de uma forma que eles entendessem, porque havia diferença na linguagem. Eles não falavam a mesma língua. Paulo queria falar com eles de maneira espiritual e madura, sendo que eles tinham uma linguagem imatura e carnal. Ele ainda disse: eu ensinei vocês lá no início com certo tipo de linguagem, com certo tipo de palavra, de ensinamento, porque vocês ainda não estavam preparados para receber uma palavra mais encorpada, um ensinamento mais profundo. Só que o problema é que vocês continuam não podendo receber o tipo de palavra, o tipo de conversa que eu quero ter com vocês. Como se ele estivesse dizendo: não há problema algum em vocês terem sido criados com leite, com uma palavra mais branda, um ensinamento mais brando. Não há problema nisso, eu respeito isso. A dificuldade, o problema é que vocês se acomodaram nesse patamar, porque vocês ainda são carnais. Então quer dizer que a imaturidade tem a ver com carnalidade? Sim, tem a ver. Porque lá em Romanos 8,14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aqui nesse versículo, de acordo com o estudo que nós fizemos no vídeo passado, a palavra filhos vem do grego hoios, filhos maduros de Deus. Ou seja, aquele que é filho maduro de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. E além da linguagem deles com Paulo ser divergente, ser diferente, a linguagem entre eles também não batia uma com a outra, porque eles falavam, uns falavam eu sou de Paulo, outros falavam eu sou de Apolo. Nessa mesma carta, no capítulo 13, o verso 11, o apóstolo Paulo também escreveu: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino. Isso só confirma que a divergência na comunicação e a imaturidade na fala, na linguagem, é um problema. A segunda dificuldade que a gente encontra quando nós estamos estacionados na imaturidade é a diferença de alimento. Além dessa palavra que nós acabamos de ler lá em 1 Coríntios, nós também encontramos na carta aos Hebreus algo bem semelhante e algo bem interessante. Hebreus capítulo 5, verso 12, 13, 14. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume,
tem os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Se você ler a partir do verso 11, você vai entender que aquelas pessoas negligenciaram o ouvir da palavra de Deus, tiveram preguiça de ouvir, de estudar, de se aprofundar. E aí, tanto que fala aqui, e pelo tempo que passou, já era para essas pessoas estarem ensinando, já era para elas serem mestres. Mas não, por causa dessa negligência, eles tiveram que retroceder e voltar aos rudimentos lá no início dos ensinamentos da palavra de Deus. Eles tiveram que voltar ao leite. E aqui nessa palavra, o leite representa a superficialidade, representa a falta de enraizamento na palavra de Deus. Terceira dificuldade que a gente vai encontrar é a inconstância da fé. Em Efésios capítulo 4, versos 14, 15 e 16, diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Quando nós somos inconstantes, nós somos enganados. A inconstância da fé, além de trazer engano para as nossas vidas, ela traz também dificuldade na edificação do corpo, porque aqui diz, a operação de cada parte faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Quando uma parte do corpo não está bem, o corpo não vai bem. Essas são algumas dificuldades que a gente encontra quando nós estacionamos, quando nós não crescemos, né? E é algo tão nocivo que não prejudica só a pessoa, mas prejudica todo um sistema, prejudica, né, todo um conjunto, todo um corpo. E é por isso que eu tenho certeza que Deus, Ele quer que cresçamos nele a cada dia, nos aprofundemos nele, a gente venha se enraizar nele. É isso que o Senhor quer para nós, porque Ele quer ver a igreja dele edificada. E se a gente seguir e aplicar essa palavra em amor, nós vamos crescer em tudo, naquele que é a cabeça, Jesus Cristo. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a responsabilidade dos filhos maduros de Deus. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido, assim como eu estou aprendendo. Que Deus continue te abençoando. Um ótimo dia para você.